Olá, secretárias, olá, CRC, Lucas Rocha, é um prazer estar aqui com vocês nessa jornada desses conteúdos tão bacanas que eu e os demais influenciadores e parceiros da Clinicorp estão preparando para vocês, em alusão aí à comemoração do Dia da Secretária no final do mês. Então, hoje eu vim aqui para trazer um conteúdo muito legal, que eu preparei com muito carinho para vocês, que está um pouquinho dentro da minha esfera de conhecimento também, e que eu acredito que vai ser muito bom para vocês colocarem no dia a dia de vocês, principalmente para vocês, secretários e CRCs, que tem aquele medinho, aquele receio da palavra vendas. Então, estou aqui para falar um pouco sobre isso, como vocês podem vender, pré-vender, atender os pacientes de uma maneira leve, tranquila e que vai realmente mudar um pouquinho da mentalidade de vocês. Tá bom, pessoal? Então, hoje, o tema da minha palestra é mentalidade de vendas para secretárias. Pense como uma vendedora sem perder a essência do cuidado. Afinal de contas, gente, nós trabalhamos na saúde, a gente não pode perder isso, nós cuidamos da vida e da saúde das pessoas, da saúde bucal, da parte estética. Então, a gente não pode simplesmente ir com uma venda, pressão, porrada, e é um pouquinho sobre isso que eu vou falar hoje com vocês. Tá bom, pessoal? E aí, para a gente começar, quero me apresentar. Eu sou o Lucas Rocha, eu sou o CEO e fundador da Acelero VC, uma empresa voltada para essa parte comercial, para clínicas médicas. Tá? Eu sou hoje mentor comercial de clínicas, sou palestrante, sou professor, né, muito voltado para essa área de vendas, de administração de negócios. E o meu nicho hoje, minha especialidade são clínicas médicas e principalmente odontológicas. Sou embaixador já da Clinicorp há algum tempo, tenho um prazer imenso de ter essa parceria com todo o time da Clinicorp. Hoje eu tenho mais de 20 anos de experiência na área comercial. Comecei lá, minha primeira experiência foi como pré-vendedor, né, meu primeiro estágio, e aí eu vim evoluindo dentro disso, por mais que a minha formação é na área da comunicação social, sou formado em relações públicas, tenho um MBA em marketing, tenho algumas especializações em vendas, em negociações, em neuromarketing, e hoje, com a minha experiência dentro da Acelero, que é uma empresa voltada para essa parte de terceirização de processos comerciais, de vendas, de atendimento, agendamento de consulta para clínicas odontológicas, eu já atendi mais de 250 clínicas em todo o Brasil, já treinei mais de 150 profissionais dessa área de atendimento, de pré-vendas, seja aqui dentro da minha equipe, seja para várias outras clínicas que me contrataram para isso também, outras experiências que eu já tive. Então, acho que hoje a minha ideia é compartilhar um pouquinho desse meu know-how, dessa minha experiência com vocês e ajudar bastante aí então, dessa parte, tá bom? Pessoal, então vamos lá, começando falar sobre o novo papel das secretárias, né, que mudou muito hoje, principalmente com essa visão que a gente tem sobre o que é uma clínica, essa visão muito mais comercial que existe dentro de uma clínica odontológica, né, e o papel da secretária e a criação de novas figuras aí, como a CRC, pré-vendedora, comercial 1, 2, 3. Então, é algo novo, realmente, que entrou no mercado, mas que hoje faz muito sentido e quase todas as clínicas têm. E quando não tem, a própria secretária já vai fazendo muito desses papéis, tá? E assim, gente, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que hoje o papel da secretária ele é muito estratégico, ele é muito importante, porque a secretária ela é a primeira impressão, ela é o primeiro impacto que um paciente, muitas vezes um paciente novo, vai ter com a clínica, né? O primeiro contato vai ser feito com a recepcionista, com a secretária, e muitas vezes até quem já é paciente nosso, já é recorrente, também, às vezes você, quando ele chega lá, o seu tom, o seu sorriso, a sua vestimenta, vai dar toda a jornada, a cadência daquele atendimento com o paciente. Portanto, se nós estamos assim, um pouquinho para baixo, um pouquinho tristes, ou com a cara fechada, isso com certeza vai levar toda a experiência desse paciente, independente do atendimento dos profissionais dentro do consultório, isso já vai trazer realmente essa primeira impressão. Eu sempre falo, a gente não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então vocês são muito responsáveis por isso, certo? Então isso vai definir toda a experiência do paciente. E um outro ponto que é muito importante, que eu gosto de trazer logo no começo, é que assim, hoje a gente está vivendo uma sociedade, um momento de país aqui onde as pessoas elas estão muito carentes. Elas precisam muito desse acolhimento, desse atendimento, elas querem conversar muitas vezes,
elas não querem ser tratadas simplesmente como um paciente, mas sim como a pessoa, como o Lucas Rocha, que está com uma dor, que está com um problema, e eu quero ser acolhido, eu quero ser bem tratado. Então, hoje em dia, simplesmente um atendimento por um atendimento, né? Um profissional, ele é bom pelas experiências, pela técnica que ele tem, pelo tempo de atuação, isso não conta mais. Então, esse acolhimento, né? Criar essas conexões, a gente ter essa proximidade com o paciente, é o que nos dá sucesso, é o que nos dá uma jornada longa para conseguir trazer cada vez mais esse paciente para perto da gente. E isso que vai realmente diferenciar a gente ter um paciente que é uma pessoa transacional, que ela só passa no consultório para resolver um problema, de ter um cliente, aquela pessoa que vai ficar conosco durante um longo período, que vai atender, que vai voltar, que vai nos indicar, que vai facilitar o nosso trabalho muitas vezes, porque não vai faltar, vai ter esse comprometimento conosco. Então é muito importante a gente ter toda essa questão, tá? E realmente criar algo diferente com essas pessoas. E a secretária SRC é uma peça-chave para isso. Vocês sabem muito bem disso, vocês vivem isso no dia a dia, né? Então, assim, o trabalho da recepção, da CRC, ele impacta diretamente no sucesso de uma clínica odontológica hoje, tá? Porque elas que realmente dão esse tom, dão esse movimento da permanência ou não de um paciente, da continuidade, do aumento do LTV, que a gente fala, né, Lifetime Value, ou seja, quanto esse paciente deixa na clínica conosco com o passar do tempo, o quanto ele nos indica, o quanto ele vira uma pessoa que realmente tem um carinho pela nossa empresa, pela nossa clínica, tá? Então, hoje a secretária tem esse papel muito estratégico, não só no atendimento, quanto sim também em toda a parte de venda, tá? E aí, gente, precisamos ter uma transformação também da mentalidade desse trabalho. Hoje esse trabalho não é simplesmente atender o telefone, receber a pessoa, pedir para ela preencher um prontuário, indicar a pessoa para o atendimento, avisar o doutor que o paciente chegou. Uma coisa mais mecânica que talvez uns 10, 15 anos atrás era, né? No core da coisa. Hoje as secretárias elas precisam ter skills, né? Precisam ter talentos a mais para poder executar muito bem a sua função, tá? Então hoje aqui eu trouxe 4 pontos que são muito importantes para você ter uma visão comercial de geração de resultado, porém sem perder essas características que são muito importantes do atendimento. Então o primeiro ponto é que cada vez mais os profissionais eles precisam ter a famosa visão de dono. Não é simplesmente eu estou aqui para executar o meu trabalho, das 9 às 18, bati meu ponto, fui embora e é isso. Os profissionais que têm sucesso, principalmente na área comercial, são aqueles que entendem a dor, né? A dor não só da clínica, mas a dor do paciente, como eu vou atender aquilo, como eu posso gerar uma experiência melhor para o meu cliente, como eu posso ter ele mais perto de mim. Se você perguntar para qualquer dono de empresa, qual é o sonho dele? É ter cada vez mais clientes e principalmente perder cada vez menos clientes. Isso facilita muito o nosso processo de venda. Então ter essa visão de dono, esse olhar para saber que, inclusive para nós na recepção, na pré-venda e até mesmo na área comercial, facilita muito quando nós temos cada vez mais clientes e não precisamos tanto de leads. Vocês com certeza já viram alguma coisa sobre isso. Ou seja, de novas pessoas, novas oportunidades, pessoas que precisam ser convencidas, pessoas que precisam ser explicadas do procedimento. É muito mais fácil para a gente quando nós já temos essas pessoas na carteira, que eu só preciso ligar e falar, ô querido, como é que você está? Quanto tempo? Estou com saudade de você, vamos marcar aqui, está na hora do teu retorno. Isso facilita. E a visão de dono nos traz um pouco disso. Um outro ponto que é muito importante, gente, é a proatividade. A gente ter realmente, não esperar que as coisas aconteçam, que alguém venha nos trazer uma demanda, ficar paradinho, terminei todas as minhas atividades, então eu fico aqui olhando para o céu, ou principalmente olhando o meu WhatsApp, esperando o tempo passar, né, para poder realmente simplesmente bater meu ponto e ir embora. Gente, isso não traz perenidade no nosso trabalho, isso simplesmente traz uma execução muito legal, só que assim como você pode executar simplesmente um trabalho, tem muitas outras pessoas que podem simplesmente executar um trabalho, e tem uma outra questão, tem a IA que está vindo aqui, ó, comendo esses trabalhos executivos. Cada vez mais a IA vai tomar espaço nisso, em trabalhos que não são pensantes. Então,
pense e use sua proatividade, sua criatividade para entender como você pode ajudar a clínica e principalmente como você pode ajudar o seu trabalho, ainda mais falando no comercial, para fazer uma prospecção mais inteligente, um contato diferenciado, trazer esse paciente cada vez mais perto para facilitar, né, o nosso rendimento, as nossas atividades. Lembre-se, você tem que ter um propósito muito bem definido, né, de como fazer a venda, como entender o DNA da clínica e como trazer essa proatividade de uma maneira que esteja alinhado com todos os demais padrões e procedimentos que você tem aí. Muitas vezes eu já vi muitas colaboradoras, enfim, pessoas que eu treinei, que tinham uma excelente boa vontade, tinham muitas ideias, mas passavam por conceitos e por propósitos que não eram o da clínica. Então ela trazia coisas diferentes que não faziam parte, não faziam sentido para aquela realidade da clínica, e isso acabava gerando um atrito. Então, ao invés de ser uma coisa boa, acabava virando um problema, tanto para ela quanto para a clínica depois. Entendeu? Então tenha isso muito bem alinhado, né, de como você pode usar a sua produtividade e suas boas ideias para melhorar o seu trabalho e para gerar cada vez melhores resultados. Um outro ponto que eu acho muito importante, gente, é o foco na solução dos problemas. Eu como gestor e eu como mentor e treinador, gente, eu preciso falar para vocês, eu estou cansado de trazer problemas para mim sem ter no mínimo uma resolução. Então, se eu posso dar uma dica para vocês, todo gestor, ele não se isenta de receber problemas. Acho que o papel do gestor é sim resolver problemas. Mas simplesmente quando chega um problema para mim, a pessoa falando, Lucas, estou com dificuldade nisso, não consigo agendar, meu no-show está alto, ponto final, resolvo o meu problema. Me diga como eu tenho que resolver isso, como eu vou fazer para melhorar a minha taxa de comparecimento, como eu vou fazer para as pessoas falarem mais comigo, não sei, se vira, né? Tá aqui a comida bruta, né? Agora você cozinha, corta, mastiga e me entrega mastigado. Gente, os gestores odeiam isso, odeiam. Então, se você... Nem todo mundo vai ter um problema em um determinado momento, e às vezes, por mais proativo que a gente seja, por mais boas ideias, bons conceitos, eu não vou conseguir trazer sempre as melhores soluções. Então, uma dica para você, foque em como você pode resolver aquele problema, sabe? Ter uma atenção genuína na resolução daquilo, muitas vezes com o seu paciente, tá? Então, traz ali muitas vezes, falando mais na parte comercial, né? Como que o teu paciente, que também vai te trazer um problema, como você pode ajudar ele a resolver aquilo. Então, traga ali, e principalmente para o seu gestor também, não simplesmente traga, o paciente está com essa dificuldade, como eu posso resolver? Já tente sempre pensar numa solução. Um caso prático, por exemplo, o paciente vem para você e fala, olha, eu tenho muita dificuldade quanto a comer, eu tenho dor e eu também tenho vergonha sobre o meu sorriso, né? Simplesmente falar assim, entendo, vamos trazer aqui, passa uma consulta com o doutor, com a doutora. Isso não gerou conexão nenhuma, nenhuma solução. Agora, se você já colocar na cabeça dele a empatia, né? Trazer uma proatividade, falar, olha, entendo que você está com esse problema, que você já sofre com isso há muito tempo. A gente vai falar um pouquinho daqui a um pouquinho sobre gatilhos mentais, mas assim, pensa como é que você pode ajudar a pessoa. Então, olha, eu sei desse teu problema, eu estou aqui para te ajudar, a gente ajudou várias pessoas e vamos resolver isso aqui. A gente pode resolver dessa forma, você pode ter, ou via um implante dentário, por exemplo, com uma prótese protocolo, são dois caminhos muito bons, mas a gente vai resolver isso para você. Isso é minha responsabilidade, pode ficar tranquilo. Então, você está ajudando o paciente a resolver o problema dele, né? E realmente trazendo isso de uma forma mais genuína, com carinho, na resolução desse problema, tá? E por fim, gente, uma característica que é muito importante vocês terem na mentalidade de vocês é a resiliência. Deixei isso por último, porque esse é um ponto que é muito importante. Quando a gente entra na área comercial, vocês já devem ter ouvido falar talvez sobre funil de vendas, mas vou tentar explicar de uma maneira muito rápida. São as etapas que nós temos dentro de um processo comercial. Em qualquer processo comercial, nós temos perda. A gente não consegue converter 100% das oportunidades que nós temos. Você não vai conseguir agendar a consulta para todo mundo que você falar, nem todo mundo que você agenda vai comparecer, e dentro do processo comercial da clínica, nem todo mundo que comparece fecha. É normal a gente ter essas perdas. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje, no mercado de odontologia, quando a gente fala em novos pacientes, somente 5%
das pessoas que a gente recebe de contatos venha fechar um tratamento, certo? Isso quer dizer que a cada 100 pessoas que você fala, somente 5 vão fechar alguma coisa. E tá tudo bem, gente, é normal. Esse é um funil de vendas. Só que se você se deixar bater pelas outras 95 pessoas que você teve que falar e não fecharam, você vai entrar numa espiral muito negativa. Ah, porque a grande maioria não fecha. E tá tudo bem, gente. A gente tem que ter o foco nos 5 que vão fechar. E trazendo um pouco mais para nossa realidade aqui, digamos assim, do agendamento, vamos para a primeira etapa, normalmente 30% a 50%, tá? Das pessoas que você falar vão agendar uma consulta. Ou seja, você vai falar com 100 para conseguir agendar 30, 40, 50 avaliações. Você vai perder mais da metade. Isso é certo. E tá tudo bem. Então, a resiliência, ela nada mais é do que não deixar a gente se abater. Sabe? Então, uma vez que você tem esses números bem definidos, fica mais fácil para você até mesmo trabalhar com a tua ansiedade e saber que, ok, não vai dar certo para todo mundo, mas para aquela pessoa que vai dar certo, você vai entregar o teu melhor. Ah, Lucas, isso quer dizer que eu não preciso entregar o meu melhor para todos? De forma alguma, você tem que entregar o teu melhor para todos. Porque às vezes aquele que você menos imagina que vai dar certo, aquela pessoa que às vezes você pré-julga que não é um bom lead, não é um bom contato, é a pessoa que vem e fecha um baita num tratamento. Cansei de ver isso já. Cansei de ver isso. Pessoas que às vezes faltaram na primeira, na segunda avaliação, as minhas colaboradoras aqui estavam desistindo desse paciente. E eu falo, gente, não desiste, não desiste. Temos que ficar em cima, pelo menos 3, 4 tentativas de agendamento antes de descartar uma oportunidade. E às vezes no terceiro agendamento, no quarto agendamento, o cara foi e ele fechou a 30, 40 mil de procedimento. É a rotina, lógico que a gente tem que entender, tem que ter essa malemolência para ver se realmente é uma pessoa que simplesmente está passando por um momento difícil, ou alguém que realmente não quer nada com nada, mas a gente tem que ter essa resiliência, não deixar a peteca cair. Essa é a palavra. Tá bom, gente? Tenham isso, e se você colocar resiliência, com certeza você vai melhorar tanto o teu trabalho quanto a tranquilidade da tua mente muitas vezes. Acredite em mim, tá bom? Seguindo aqui, pessoal, um outro ponto, né, é que a gente tem que ter a essência do cuidado para fazer nossas vendas, o nosso trabalho comercial. Por que eu falo a essência do cuidado? Porque a gente está numa área médica, odontológica, a gente cuida da saúde das pessoas, a gente cuida do bem-estar das pessoas, delas comerem o que elas querem, delas poderem sorrir, delas poderem se relacionar melhor, conversar com pessoas. Vocês sabem muito bem o quanto a odontologia transforma vidas, de verdade, tá? Então, quando a gente precisa saber disso para não ficar uma coisa robotizada. Porque se eu estou falando em transformação, em cuidado, em zelo, em saúde, né, eu não posso ter um processo que é, sabe, com a mesma tonalidade de voz, que eu só estou aqui, que a pessoa entenda que o meu trabalho é pura e exclusivamente pela grana, por fechar um tratamento. Não, eu preciso cuidar da saúde da pessoa, do bem-estar dela. Então, como é que eu posso fazer isso? Em primeiro lugar, com escuta ativa. A escuta ativa, né, que escuta espaço ativa, mas que também existe um termo que chama escutativa, que é a arte de ouvir, né, é algo muito importante que nós temos que utilizar em todos os processos de vendas na área da saúde. Isso basicamente é acolher a pessoa, escutar ela. Lembre-se, nós temos 2 ouvidos e uma boca, então ouvir muito mais, né, saber realmente o que aquela pessoa precisa antes de sair falando. Fazer perguntas para ela, entender qual é a dor que ela tem, há quanto tempo ela tem aquela dor, o que isso impacta na vida dela. Existem algumas técnicas de vendas, inclusive, que nós utilizamos para poder trabalhar muito essa escuta ativa junto com os nossos pacientes, tá? Mas acho que o conceito é isso, ouçam mais do que falem. Queiram entender realmente qual é a demanda daquela pessoa, qual é a dor daquela pessoa, antes de sair oferecendo um agendamento. Não queira se livrar daquele lead, queira ajudar aquele lead, tá? E isso você vai gerando conexões, empatia e simpatia com este paciente, tá bom, gente? Um outro ponto que eu acho muito importante a gente falar aqui é sobre gatilhos mentais, tá? E isso, por que eu trouxe os gatilhos mentais na essência do cuidado? Porque isso é uma forma que a gente tem de vender para a mente da pessoa, certo? De uma maneira informal. Então, assim, eu não vou bater
firme na questão, preço, valor, tudo mais, e sim eu vou trazer algumas coisas com base no que eu escuto do meu lead para poder ajudar ela a tomar a melhor decisão, a cuidar da melhor maneira da saúde dela. Ok? Então aqui eu trouxe 5 só gatilhos mentais, nós temos diversos, poderia fazer uma aula só sobre gatilho mental, mas eu quero trabalhar 5 aqui. O primeiro é a autoridade, ou seja, é fazer com que o teu paciente entenda que a clínica, o profissional, a doutora, o doutor, é uma excelente pessoa para cuidar do caso dela. É a pessoa que vai, sem sombra de dúvidas, dar a melhor acabativa para o procedimento e vai poder atender aquela dor, tá? Então, quanto mais você, secretária, CRC, atendente, elevar a autoridade do profissional, mais fácil vai ser o teu trabalho. Por quê? Vou usar uma coisa que com certeza já aconteceu para vocês. O paciente vem e pergunta quanto é a consulta, quanto é o procedimento, certo? Vocês devem ouvir isso diversas vezes por dia. Se você falar, né, que precisa passar por uma avaliação, é uma coisa. Agora, se você usar um gatilho mental falando da autoridade do doutor e por que ele tem aquele tipo de procedimento, facilita muito. Fala assim, pensa comigo, quanto custa uma prótese protocolo? Não sei, precisa passar por avaliação, só o doutor para te falar isso. Agora você fala, olha, paciente, aqui na clínica, o doutor Lucas, ele gosta de conhecer o caso de cada paciente, ele gosta de entender qual é a tua demanda, se é realmente uma prótese protocolo ou uma prótese móvel, enfim. Então a gente precisa ver isso com você, como está a situação da tua saúde e tudo isso, como ele é um profissional que tem mais de 25 anos de atuação, já fez milhares de casos e ele sabe exatamente entender o caso para cada paciente, ele faz questão que você venha passar em uma consulta com ele para que ele entenda o teu caso específico e monte um plano de tratamento ideal para você. Por isso eu não consigo te dizer um valor, porque como a gente fala de saúde, o doutor preza muito por isso, ele quer conhecer um pouco mais do teu caso. Veja que isso muda totalmente o aspecto, o prisma da visão de responder uma coisa e em vez de eu estar falando algo, eu estou trazendo a autoridade do doutor, da doutora, como uma resposta para essa pessoa, tá? Um outro gatilho mental que é muito importante, mas a gente tem que ter muito cuidado com ele, por isso que eu coloquei aqui, é o da escassez, né? Quanto mais limitada é a minha disponibilidade, maior é a percepção de valor do paciente, porque você já deve ter passado por isso. Você vai num lugar que tem muita fila, você acha que aquele lugar é bom, porque tem muita gente ali. E às vezes é por querer que as pessoas deixam fila em alguns estabelecimentos, poderia até entrar mais rápido, mas eles deixam a fila exatamente para isso. Tem muita gente esperando para entrar, tem poucas vagas. Então o gatilho da escassez, ele é muito importante, porque uma vez que nós somos bons, que a doutora é boa, que o doutor é bom, ele não tem muita disponibilidade. Agora, se você simplesmente usar o gatilho da escassez de uma maneira rasa, sem gerar uma conexão, né, jogar uma consulta muito lá para frente, sendo que às vezes você até tem a disponibilidade para colocar essa pessoa mais próxima, isso pode gerar um problema também, porque sem a autoridade, a escassez, nada funciona. Eu só tenho consulta para daqui a um mês. Então tá bom, obrigado, eu vou procurar outro lugar. Agora, se a pessoa entende que vale a pena esperar, ela espera. Ou que ela não pode furar esse horário, porque senão só vou ter um horário daqui a muito tempo, né? Então, entendam como funciona a escassez, entendam que ela não pode ser utilizada só a escassez, ela tem que ter outras coisas juntos, ok? Beleza, próximo, gente, prova social. Eu gosto muito da prova social porque quando uma pessoa vê o resultado em outra pessoa, ela entende que aquilo vai fazer sentido para ela também. Uma coisa é você, secretária, me dizer, Lucas, você precisa de um clareamento dental. Certo? Outra coisa é falar, Lucas, olha, escutando o teu caso, eu acredito que se assemelha muito ao caso da paciente Josefa, que passou aqui conosco essa semana, que falou muito sobre... Ela tinha várias dores muito parecidas com a sua. E quando ela terminou as sessões de clareamento aqui, ela ficou tão feliz com o resultado que quando ela voltou aqui, né, na sessão de retorno dela, depois de 6 meses, depois de ter feito o clareamento, ela disse que isso mudou a vida dela, porque ela não tem mais esse problema, esse aqui, ela voltou a se relacionar, ela não tem mais vergonha de sorriso e tudo mais. Então eu estou usando o caso da Josefa para falar todos os benefícios do clareamento dental, e o Lucas vai entender que já tinha uma certa preocupação com a coloração dos dentes, ele vai entender que o clareamento vai fazer sentido porque fez sentido para a Josefa.
Então vai fazer sentido para mim também. Então usem muito a prova social, sempre tentem aproximar casos para não ser você falando que vai dar certo, e sim falando que, com base no que você já realizou para um outro paciente, muito provavelmente vai dar certo para o teu lead também, tá? Um outro ponto, gente, muito importante é compromisso e coerência, tá? Por que eu gosto de trabalhar esses dois juntos? Porque assim, a gente precisa entender que uma vez que o paciente se comprometeu conosco, ele agendou um horário, ele precisa ter o compromisso com isso, sabe? Não é um agendamento, é um compromisso de presença. E é um compromisso com quem? Com você, secretária, com a doutora que vai fazer a avaliação? Não, é um compromisso com a saúde daquela pessoa. Ela está fazendo um compromisso com ela mesma. E se ela realmente quer isso, ela quer resolver aquele problema, ela tem que ter coerência para realizar aquilo, sabe? Então, se você me falou que você quer, por que você vai faltar? Você tem que ter coerência com o que você quer, você precisa ter compromisso com você. Então, quando você vai trazendo algumas palavras-chave, algumas coisas assim que vão fazendo a pessoa entender o que ela quer, isso vai ajudar muito no dia a dia. No teu dia a dia, somente vai reduzir tuas faltas, vai fazer as pessoas se comprometerem mais com os horários. E por fim, né, eu quero trazer aqui também a valorização, tá? A valorização do teu atendimento, a valorização do atendimento da profissional, do profissional da clínica e a valorização do tempo de vocês. Vocês têm que entender hoje, gente, que o tempo é o bem mais precioso que nós temos, tá? Então, o tempo do paciente é importante, assim como o nosso tempo também é importante. Então, quando você mostra para ele que ele vindo na consulta, naquele horário determinado, que está separado exclusivo para ele vai tomar uma decisão que vai melhorar muito a vida dele, que vai ter um valor muito grande, isso faz todo sentido. Tá bom, pessoal? Eu poderia ficar falando muito mais aqui sobre isso, só que eu não quero estender muito mais a aula, então eu vou ser um pouco mais direto e a gente pode falar sobre isso em um outro momento que eu acho que é muito importante, essa questão da essência do cuidado na hora de fazer a nossa venda, tá? E assim, dentro disso existem algumas palavras-chave, umas formas que você pode falar coisas diferentes. Eu trouxe algumas aqui que acontecem muito, né, no nosso dia a dia. Por exemplo, em vez de você só soltar um agendamento e falar, vamos agendar, você pode mudar isso por uma outra frase, por exemplo, então agora que eu entendi que isso faz sentido para você, que é isso que você quer e vai fazer vai gerar uma transformação muito grande na tua vida, quando é melhor para a gente iniciar a transformação no teu sorriso? Por um acaso, eu estou com a agenda cheia, mas eu consigo um encaixe, eu consigo uma oportunidade para você amanhã de manhã, às 10 horas. Então, assim, em vez do vamos agendar, você faz um ensejo em cima disso e traz falando do carinho, do cuidado, né? E para a gente iniciar o cuidado com o sorriso, né? Então você já está colocando na cabeça da pessoa que ela vai começar um tratamento com a gente, tá? Ao invés de você dizer, por exemplo, o paciente pergunta uma coisa, você fala, a gente não faz isso. Acontece muito com convênio, você vai entender. Você atende convênio? Muita gente fala, não atende, mas a gente entrega, a gente faz reembolso. Quando você fala não, mas você já colocou uma quebra na cabeça da pessoa, tá? E ela já vai se bloquear para escutar qualquer coisa que vem depois do não. Se você faz de uma maneira acolhedora, por exemplo, entendo, você quer atendimento pelo convênio tal, legal, acredito que seja importante e tudo mais, eu entendo que isso é essencial, você já tem, né? E aqui na clínica nós trabalhamos de uma forma particular, porque a gente preza pelo bom atendimento, o horário, sabe como é que é, no plano a gente precisa fazer uma consulta um pouco mais rápida, isso não faz sentido para os princípios que nós temos aqui na clínica, a doutora preza por um bom atendimento. Por isso, nós atendemos no particular, a gente faz tudo aqui, a nossa avaliação é uma cortesia, e ainda, se você vier fazer algum tratamento, pode ficar muito tranquilo que a gente dá toda a documentação para você pedir o reembolso. Veja, em nenhum momento eu usei a palavra não. Falei, a gente não faz, não atende. Eu só fui complementando coisas positivas e ajudando a pessoa a resolver o problema dela, que seria atender pelo convênio. Aqui tem outras coisas que, essa informação é só com a doutora, eu falei um pouco mais cedo sobre o preço, né, do tratamento. Isso é só na avaliação. A gente tem uma forma diferente de trabalhar isso. Sempre acolham a dor da pessoa, entendam o que ela quer e complementem aquilo, levando ela de uma outra forma, mas sempre evitem usar o não a negativo. Tá? Então eu já deixei ali, por exemplo, isso realmente é importante, é essencial que a doutora entenda melhor para poder
trazer essa questão, por isso que a gente tem a consulta individualizada e por aí vai. Uma outra aqui que acontece com certeza no teu dia a dia, né? E aí vocês precisam ter muito cuidado com isso, é um erro muito comum que eu vejo, tá? Vocês falando, consulta é de graça, ou vem aqui dar uma olhadinha sem compromisso. Gente, por favor, não façam isso, tá? Por quê? Quando você fala de graça igual pouco valor. Sem compromisso, igual eu vou, se der, se eu não vou, tudo bem, vou fazer uma avaliação, mas dependendo do orçamento eu não fecho e tá tudo bem, tá? Então, sempre elevem o valor da coisa, tá? Não foquem no preço, mas elevem o valor. Ou seja, fale na clínica a gente trabalha com, a gente tem o nosso conceito é cuidar dos sorrisos, a gente investe tempo da doutora para fazer um atendimento personalizado, tudo mais, porque a gente sabe que isso é muito importante. Porém, nesse mês, aí você pode colocar um gatilho de urgência temporal também. Nesse mês a gente está inclusive com uma condição aqui que é uma avaliação de cortesia. Se você marcar comigo um horário aqui que você realmente puder comparecer e não faltar nesse horário, essa consulta que normalmente é R$400, ela vai ser uma cortesia, você não vai pagar nada por ela, tá? Só que se você vier aqui, então vamos aproveitar essa possibilidade e tudo mais, tá? Então evitem usar palavras de graça, sem compromisso, vai ajudar bastante vocês também no comparecimento e na realização do teu trabalho. Tá bom, pessoal? Tô indo um pouquinho rápido aqui, mas é que realmente eu trouxe muito conteúdo bom para vocês. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, falar um pouco mais, vou estar super à disposição. Vocês podem procurar a gente no Instagram, no nosso site, enfim, mas no Instagram é mais fácil, estou olhando direto. Eu quero meu celular, @acelero.vc lá no Instagram. Chama a gente pra gente conversar um pouquinho mais, tá? Pessoal, um outro ponto que eu acho que é muito importante, é que eu adoro falar sobre isso, é transformação de preço em valor. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é a diferença de preço e valor? Quando você pergunta qual é o preço de algo, o que vem na tua cabeça? Quando a pessoa vem e pergunta para vocês quanto custa o procedimento X, o que está na cabeça dela? O valor financeiro, quanto ela vai gastar. Preço igual a gastar. Valor igual a investir. Veja que são palavras totalmente diferentes, com conotações diferentes, que te dão um entendimento muito oposto sobre as coisas, né? Então, quando a gente fala em saúde, a gente muitas vezes não vê o preço. Lógico que é importante, tem que ver o tamanho do bolso, forma de pagamento, tudo mais. Mas quando você tira o foco do preço e coloca o foco no valor, isso muda muito. E muitas vezes quando a gente tem um trabalho mecanizado, a gente acaba indo muito para o preço. Por isso que tudo isso que eu estou falando para vocês, essa criação dessa jornada, das conexões, da empatia, ele está muito baseada em geração de valor, tá? Para a pessoa entender o quanto aquilo custa, mas principalmente, além do quanto aquilo custa, qual é o benefício que ela vai ter fazendo aquele determinado procedimento. O que vai mudar na vida dela quanto a isso. Vocês com certeza lembram aquela propaganda da Mastercard, né? Tem certas coisas que não tem preço. Para todas as outras existem Mastercard. Então, quando a gente está falando em valor, em experiências, em coisas boas, positivas, mudanças de vida, a gente está falando em valor, tá? Então, a gente tem que entender também, lógico, a disponibilidade financeira do paciente, por isso que eu coloquei ali, né? A gente tem que apresentar tudo que a gente faz como um investimento em saúde e não como um custo em algum determinado, na saúde bucal, na boca, né? E aí um outro ponto que é muito importante quando a gente fala sobre isso, é uma outra máxima que tem, né? Que o cliente tem sempre razão. Ou melhor, o cliente nem sempre tem razão. Vocês vão concordar comigo nisso. Ele pode vir cheio de razão, mas ele às vezes não tem. Mas a nossa obrigação como profissionais comerciais, porém empáticos, de tratar essa objeção com cordialidade, com respeito, com empatia, e aí a gente consegue transformar as coisas. Sempre que a gente foge da zona de conflito numa negociação, isso facilita muito o nosso trabalho, porque a gente consegue fazer com que a pessoa entenda e jogue junto com a gente, e não contra, tá? Então, quando a gente explica os procedimentos, os valores, o nosso atendimento, o que a gente faz, o nosso propósito, a nossa missão, quais são os nossos valores da clínica, e aí eu vou fazer um parênteses aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe quais são os valores da clínica que você trabalha? Ou melhor, a clínica que você trabalha tem valores bem definidos?
Se você não sabe, sugiro que você converse com o responsável, com o proprietário da clínica, para que você entenda isso. Uma vez que os seus valores têm que estar alinhados com os valores da clínica e você precisa buscar com que os seus pacientes também estejam alinhados com esses mesmos valores, tá? Então, essa é um desafio que eu coloco. Sempre busque transformar preço em valor. Tire o foco do dinheiro e coloque o foco na transformação que você pode oferecer, tá bom? Vamos lá, pessoal. Outra parte que, já indo para a etapa final, mais um minutinho da tua atenção aqui só. Eu separei aqui algumas ferramentas e algumas dicas práticas para o teu dia a dia, para facilitar o teu trabalho comercial e para você fazer de uma forma mais empática, tá? Em primeiro lugar, uma agenda inteligente. Quando você tem controle da tua agenda, você é responsável pela agenda, você consegue ver onde você consegue fazer o encaixe, quais são os dias que o profissional atende, você consegue fomentar mais avaliações num certo dia, vai facilitar muito o trabalho da clínica, caso você não tenha um avaliador específico, né, e direcionado para isso. Então, a gente utilizar a nossa agenda não só para agendamento, quanto também para a questão das remarcações, uma lista de espera, os follow-ups, até mesmo, né? Quando a gente fala de agenda, não é só agendamento de consulta, mas também a programação de contatos que tem que ser feita, tá? Então, ter o controle da agenda nos facilita muito e tira o estresse da nossa mente na hora da gente falar de vendas, tá? Um outro detalhe, uma outra dica muito importante é a gente ter scripts e, de preferência, que esses scripts sejam empáticos, que a gente gere conexão. Mas, por que eu gosto da utilização dos scripts, gente? Porque enquanto isso não é algo natural para você, enquanto você não tem todos os gatilhos mentais, as perguntas, as principais dúvidas, isso bem definido e sabe utilizar isso de uma maneira orgânica, tenha uma colinha do teu lado. Eu sempre sugiro isso para as minhas colaboradoras aqui, elas trabalham em algumas cabines, assim, né? Um espacinho definido. Gente, é cheio de papel, tem colinha para tudo que é lado, tem as principais dúvidas, tem os principais gatilhos mentais, já tem respostas prontas para as principais objeções que a gente recebe. Isso facilita o nosso trabalho. E quando você para pensar um pouco mais, você pode até conversar com o pessoal da clínica para criar esses scripts juntos. Vocês com certeza vão ter um script muito robusto, bem detalhado, que vai facilitar o teu trabalho dia a dia. E mais uma vez, vai tirar o estresse da tua mente para você fazer esse trabalho que é tão importante e que muitas vezes é estressante. Então, tem essas ferramentas para te ajudar também com os scripts prontos, tá? E um outro detalhe que eu acho que é muito importante é você ter métricas simples. Por exemplo, se eu chegar para você e perguntar qual é a tua meta de agendamentos no mês, muitas vezes vão falar, quanto a meta de agendamento? Muitas vezes você vai dar a resposta do mês. Ah, Lucas, eu preciso fazer 200 agendamentos por mês. 200 agendamentos por mês é um número muito grande. 200 agendamentos. São 2 centenas. Agora, se você parar para pensar que normalmente a gente tem 20, 21, 22 dias úteis, a gente está falando em menos de 10 agendamentos por dia. 9 agendamentos por dia. Certo? 9 já não é um número muito mais agradável? Com certeza. Agora, se eu te falar que você trabalha durante 8 horas no teu dia e precisa fazer 9 agendamentos, é um agendamento por hora. Um agendamento por hora. Então, se você vai fatiando tuas metas, isso fica muito mais fácil. Por exemplo, eu tenho uma clínica que tem uma meta de 700 mil de venda por mês. 700 mil é muita grana, é muito dinheiro, tá? Só que e a equipe estava bloqueada com isso. Ah, não consigo, é muita coisa, é muita avaliação, é muita venda. A gente foi fatiando isso, que a gente chegou no número que, pelo ticket médio da clínica, eles precisam fazer 2 vendas por dia. Para eles fazerem 2 vendas por dia, dentro do funil de vendas, eles precisam atender 4 a 5 pacientes por dia. Para eles terem 4 ou 5 pacientes atendidos, eles precisam ter 8 a 9 agendamentos. Então, aquele número gigantesco de 700 mil virou um agendamento por hora da CRC. E se ela fizer um agendamento por hora, a gente vai bater a nossa meta. Entende? Se eu tenho essas métricas simples, fica muito mais fácil. Então, uma dica que eu dou é fatie o teu mês, os teus objetivos
e entenda o que você precisa fazer, quantas pessoas você precisa prospectar, quantos leads você precisa conversar, quantos agendamentos precisam ser feitos. Isso vai ajudar muito o teu dia a dia, tá? E um outro ponto, que aí eu deixei o melhor para o final, use a tecnologia a seu favor. Gente, vocês têm hoje a melhor ferramenta de gestão para odontologia do Brasil e olha, posso dizer que uma das melhores do mundo. Tá? Eu falo isso porque eu vejo muita coisa lá fora, eu estou sempre buscando tendências lá e assim, não existem pouquíssimos softwares no mundo que são tão completos quanto o Clinicorp no Brasil, então nem se fala. Tá? Então aqui eu vou trazer algumas dicas de como você pode usar o Clinicorp sendo o seu maior aliado do dia a dia para te ajudar a fazer as coisas. A primeira questão que eu posso falar ali, eu já comentei da agenda. Então, organize, use muito o módulo de agenda. O módulo de agenda é muito simples, é muito prático, a gente consegue ter uma visão completa. Você consegue fazer um controle de uma fila de espera para conseguir trabalhar ali e gerar cada vez mais agendamentos, ver quem já está confirmado, não está, tudo mais. Um outro local que vai ser muito importante é o nosso módulo de CRC, que lá é super simples, muito facilitado, você consegue ver de uma maneira muito clara quem agendou, quem não agendou, quem faltou, follow-ups que estão ali, quem são os aniversariantes do mês, tudo mais. E eu coloquei ali essa questão de não perca nenhuma oportunidade, utilizando também essa ferramenta do CRC, que eu acho fantástica, tá? Um outro ponto ali, acompanhe as suas metas. Você consegue acompanhar tudo bonitinho dentro do Clinicorp. A gente tem relatório, a gente tem um módulo de CRM, a gente consegue ver ali a quantidade de orçamentos que estão em aberto para serem fechados, quantas faltas a gente tem, como é que estão os agendamentos. Se a gente for usando todos esses módulos que nós temos, isso fica muito claro para vocês verem. Você não precisa mais ficar anotando coisinha na tua agenda de papel, fazer uma planilha do Excel à parte. A gente está com a IA agora. Não sei se a tua clínica já está usando os módulos de assistente de IA, os agentes, mas isso vai nos ajudar muito também a entender isso e saber qual é o nosso objetivo, tá? Então, acompanha tudo isso lá, usa realmente todas as ferramentas, né? Os alertas de retorno, gente, isso é um ouro que vocês têm e poucas clínicas utilizam. Então, se você não utiliza, se os profissionais aí da clínica não estão colocando os alertas de retorno, puxa a orelha dele, tem que usar, tá? É muito importante a gente acompanhar isso, fica muito fácil para você também entender quem são aquelas pessoas que a gente tem que chamar para uma nova consulta, né? Quem está ali no momento de ter ali, os aniversariantes também, que você pode ver tanto no alerta, quanto também lá no módulo de CRC. Então, não deixe de verificar essas oportunidades que estão na mesa, tá? Só fazendo um outro parênteses, hoje é 8 vezes mais fácil você vender para quem já é seu cliente do que você conquistar um cliente novo. Então, use isso da melhor maneira. Como eu falo, que a gente tem uma mina de ouro nas nossas mãos dentro do Clinicorp. Você tem uma mina de ouro aí dentro do Clinicorp. Facilita muito o teu trabalho se você fizer a gestão, subir os dados certinho, tá? Vai ajudar também o teu gestor da clínica se você usar o CRM lá e colocar qual é a campanha bonitinha que está entrando, tudo mais, certo? E aí o controle que a gente pode ter também. Eu olho muito assim o controle das faltas, o controle dos comparecimentos, né? E principalmente entender o porquê que eventualmente a gente está tendo um volume de faltas e melhorar o nosso script. A gente consegue ver bonitinho quem são todas as pessoas que faltaram, entrar em contato com elas e ter um script empático para chamar elas para um novo agendamento. Essas são só algumas das centenas de ferramentas que nós temos no Clinicorp hoje, mas esses pontos que eu falei para vocês são formas muito fáceis e muito práticas. Se você tem dúvida de como usar alguma coisa, Lucas, mas como é que eu faço isso? Eu consigo fazer tal coisa? Gente, hoje nós temos comunidades, tá, aqui dentro do Clinicorp, que são exclusivas para secretárias CRCs, onde você pode ir lá, entrar, tirar dúvidas, tem vários vídeos, tem tutoriais, tem treinamentos. Então, assim, não deixem de utilizar o máximo potencial que o Clinicorp pode oferecer para vocês por não saber usar a ferramenta. Lembra que eu falei lá atrás sobre a proatividade? Essa é uma ótima forma de você executar a tua proatividade, ok? Vai atrás, estuda um pouquinho, tira suas dúvidas, entra na comunidade e usa o Clinicorp a teu favor. Quando eu uso o Clinicorp aqui, eu acho que 95% dos meus clientes são Clinicorpers e facilita muito o trabalho. Eu tenho uma rentabilidade muito maior com clínicas que usam o Clinicorp. Então, usa essa máquina potente que você tem na mão para trazer cada vez mais e melhores resultados para o seu trabalho.
Pessoal, e pra gente finalizar, assim, ó, quando eu tenho uma frase que eu uso muito, é quando você ajuda um paciente a dizer sim, você não está vendendo para ele, você está permitindo que ele cuide da sua saúde bucal. Então entenda que o teu processo de venda, você não está empurrando algo para ele, você está ajudando essa pessoa. Quem não gosta de ajudar e quem não gosta de ser ajudado. Se você mudar um pouquinho a mentalidade dessa questão assim de, tô vendendo algo, tô oferecendo, tô tendo que negociar preço, negociar forma de pagamento, eu não gosto disso, acho isso chato. Não, gente, você está facilitando uma pessoa a atender um desejo que às vezes pode ser o desejo da vida dela, que ela nunca imaginou que ela ia poder conquistar aquilo, você está ajudando essa pessoa. Transforme a palavra venda na palavra ajuda. Você está ajudando essa pessoa e você está se ajudando. Quando a gente fala em venda, a gente está falando em prosperidade. Para nós, aqui para a clínica. Uma clínica que está vendendo mais, tem mais pacientes, ela vai poder te oportunizar mais coisas. Ela vai poder investir mais em você, num treinamento, num evento, numa ferramenta, num software, numa máquina diferente, em outras pessoas para ter mais conteúdos. Agora, uma empresa que não está bem financeiramente não tem como investir, nem na clínica, nem em você. Então, gere essa prosperidade. Tenha isso cada vez mais próximo de vocês e sabendo que você está ajudando uma pessoa a resolver um problema dela. Tá bom? Então, gente, para finalizar, a tua missão é ser cuidadora das pessoas. Cuidar da saúde bucal delas. É ajudar essas pessoas. Acolher com genuinidade. E ser vendedora nada mais é do que guiar as pessoas a tomar a melhor decisão, a beneficiar a vida dela. É a mesma coisa. Você está cuidando das pessoas, você está demonstrando atenção e você está vendendo, lógico, você está transacionando algo do serviço que vocês fazem na clínica, mas é um serviço que vai melhorar muito a vida dessa pessoa. Então façam diferença na vida das pessoas. Usem o potencial que vocês têm para ser cada vez mais e mais transformadoras de vidas e de sorrisos. Tá bom, pessoal? É isso. Eu quero agradecer muito a você que assistiu esse vídeo até agora. Eu espero que você possa aproveitar. Se você conseguir trazer 3, 4 insights, ótimo. Se você trouxer um insight que melhore a tua vida, a tua jornada como uma pessoa voltada para vendas, eu já vou ficar muito feliz. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. E se você quiser ter mais conteúdos, quiser saber mais sobre isso, eu estou à disposição. Segue a gente no Instagram, lá tem várias dicas, tem muitos posts que podem ajudar. A gente também tem o nosso podcast, que é o Clínica Sem Caos, youtube.com/Clínica Sem Caos. Lá também tem 40 episódios que você pode escutar muita coisa legal, tirar muitas dicas e vem conversar comigo, vem tirar mais dúvidas e seja uma vendedora fantástica que eu sei que você é. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau.